Graça e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com a igreja sobre a bênção do sexo. Sobre a bênção do sexo na vida do homem e da mulher. O sexo, ele é algo muito mais espiritual do que nós podemos imaginar. Às vezes não, a maioria das pessoas que não tem o entendimento da palavra de Deus, e mesmo alguns que conhecem a respeito da palavra de Deus, eles não conseguem entender essa dinâmica espiritual que existe no sexo. Nós vamos então falar sobre isso nessa noite. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós queremos, Pai amado, colocar a Tua palavra diante do altar do Senhor, pedindo que o Espírito do Senhor possa liberar da graça nesse lugar. Nós possamos ter os nossos olhos abertos para nós entendermos a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? O sexo é algo muito mais espiritual do que nós podemos imaginar. Quem foi que criou o sexo? Quem criou o sexo foi Deus. O sexo foi criado por Deus. Agora, quem perverteu o sexo? O diabo. O sexo é uma ideia de Deus, é um presente de Deus para pessoas aliançadas. Então, é muito importante nós termos esse entendimento. O sexo é um presente, é uma dádiva de Deus para nós, mas quando nós estamos aliançados. Então, o sexo dentro do casamento, ele é uma bênção. Ele é maravilhoso. Não tem pecado nenhum. Então, quando há a relação sexual dentro do casamento, isso vai aprofundar a intimidade com o cônjuge. Isso foi tudo arquitetado por Deus, em todos os sentidos. Tanto é que dentro do casamento, você não conhece nenhuma regra para o sexo. Agora, fora, você vai ver muitas regras, muitas coisas estabelecidas por Deus, muitas proibições. A Bíblia fala de incesto. Incesto é sexo entre parentes. A Bíblia fala de bestialidade, que é sexo com animais. A Bíblia fala de prostituição, que é a relação sexual que é paga, ou com dinheiro, ou então para receber algum favor. E é muito importante nós termos entendimento disso, porque nada é solto no mundo espiritual. Quando uma pessoa tem uma relação sexual com a prostituta, seja em troca de dinheiro, ou seja em troca de algum favor, além de um espírito maligno que age, toda a falange do inferno, ela é dividida em áreas. E existem espíritos malignos designados para trabalhar em todas as áreas. Então, todo espírito maligno, ele está diretamente ligado com a sua própria ação. Você vai perceber, por exemplo, nós oramos, o pastor Valde estava conosco lá em Goiatuba, nós oramos para uma mulher, e ela estava com um problema muito sério na coluna. E quando nós oramos por ela, ela ficou curada da coluna, mas perdeu a visão. Ela ficou cega. Está aqui o pastor Valde, a pastora Senília, está aqui o Léo e o Lucas, estavam lá conosco. Ela ficou cega. A mulher ficou boa da coluna e ficou cega. Como é que eu vou fazer com esse negócio aí agora? Eu falei assim, não, eu estava só com dorzinha na coluna, o pastor orou, em vez da coisa melhorar, eu fiquei foi cega. Aí eu orei com ela, eu sabia que era uma seta maligna, eu orei e repreendi aquele espírito de enfermidade e ela voltou a enxergar. E quando ela voltou a enxergar, eu perguntei, qual é a santa que a senhora devota? E ela falou, Santa Luzia. Consegue entender como é que funcionam as coisas? Por exemplo, Omolu é um espírito que existe no espiritismo. E o Omolu, ele tem uma relação, é um espírito maligno que ele coloca enfermidade, geralmente nas pernas, ataques de epilepsias. E esse espírito Omolu, ele tem o mesmo nome, quem representa ele na Igreja Católica é São Lázaro, que é cheio de feridas. Nós temos, por exemplo, as pombagírias, Iemanjá. Onde você vê uma foto de Iemanjá, ou de Nossa Senhora da Aparecida, tudo isso aí está ligado a um espírito chamado pombagíria. E ele age colocando enfermidades na área sexual e amarrando e prendendo a vida da pessoa
nessa área. Então, quando uma pessoa prostitui, além dela estar presa por esse espírito maligno de nome pombagira e toda a sua falange, que é muito grande, muito diversificada, ela também fica com a vida financeira amarrada. É aí onde esses demônios saem e voltam com outros, de outras falanges. E eles vão dividindo a vida da pessoa em departamentos. Em cada departamento tem uma ação e um espírito que comanda aquilo. Então, o simples fato, ou o fato de uma pessoa ir procurar uma prostituta, seja por que causa for, ele também está colocando em risco a vida financeira dele. Então, falamos sobre incesto, bestialidade, prostituição, fornicação. O que é a fornicação? É o sexo entre pessoas solteiras. Então, nós já pregamos aqui, falamos com irmãos, com vocês a respeito disso. Quando a relação sexual é feita fora do casamento, com pessoas solteiras, existe um laço de alma que é criado. E esse laço de alma é uma transmissão de espíritos malignos e também de personalidade, de caráter, de sentimentos que está numa pessoa e que vem para essa outra pessoa. Então, você vai ver muitas proibições quando é dito e quando é falado a respeito do sexo fora do casamento. Mas dentro do casamento não tem regra nenhuma. Dentro do casamento a Bíblia diz que o corpo do homem pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao homem. Então o sexo é uma coisa abençoada, é um princípio de renovação de aliança. Quando tem uma relação sexual, não é simplesmente um prazer carnal, mas quando há relação sexual dentro do leito do matrimônio, então ali é uma renovação de aliança. E nós sabemos que Deus é um Deus de aliança. Então, tudo aquilo que é gerado dentro de uma aliança, dentro de um pacto, ele tem esse poder. Esse poder de quê? De consagrar, de proteger e de abençoar as pessoas que estão debaixo dessa aliança em todas as condições da sua existência. Então, tudo que é gerado dentro de uma aliança está abençoado. Tudo aquilo que é gerado fora de uma aliança, fora desse espírito de fidelidade, de confiança, então ele não é de Deus. Então todo compromisso que é gerado dentro da aliança vai prosperar na vontade de Deus. Quantos podem dizer amém? Em contrapartida, tudo aquilo que é gerado fora dessa aliança, tudo aquilo que nasce a partir da violação de uma aliança, vai trazer perseguições, vai trazer infortúnios terríveis. Então preste bem atenção. A bênção e a maldição, ela se fundamenta no princípio de uma aliança. Deus é um Deus de aliança. Deus, quando você vê Deus se relacionando com Israel, no Antigo Testamento, ele constantemente estava fazendo aliança com os homens. Você vê Deus fazendo aliança com Noé, Deus faz aliança com Abraão, Deus faz aliança com Isaac, Deus faz aliança com Jacó, Deus faz aliança com Davi, Salomão e tantos outros homens. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos Jesus Cristo sentado à mesa, estabelecendo uma aliança com os seus discípulos. Mateus 26, 26, ele diz, olha, esse aqui é o meu corpo que é entregue em favor de vós. E esse suco da uva, esse vinho, ele tipifica, ele representa o meu sangue, ele diz, o sangue da nova e eterna aliança. Agora, por que Deus se relaciona com o homem na perspectiva de uma aliança? Porque a aliança é algo comprometido. A aliança exige um compromisso. A aliança não é algo solto, não é algo feito de qualquer jeito. A aliança ela é fundamentada, ela é estabelecida nos princípios da palavra de Deus. Portanto, toda aliança que é fundamentada na palavra de Deus é uma aliança que tem a bênção de Deus. Toda aliança que é fundamentada fora da palavra de Deus, meu irmão, menos dia, mais dia, vai manifestar a maldição dessa aliança errada. Então, Deus é um Deus de aliança. E o inimigo também sabe do poder de uma aliança. É por isso que ele leva pessoas de forma consciente e muitas vezes de forma inconsciente a estabelecer alianças. Porque uma vez que uma aliança está estabelecida, essa aliança tem poder para amaldiçoar a vida da pessoa que fez a aliança errada. Então, Deus é um Deus de aliança. E a aliança é algo muito sério.
Gálatas capítulo 3, versículo 15, a Bíblia diz que uma aliança, mesmo que meramente humana, uma vez ratificada, uma vez feita, ninguém a revoga ou acrescenta coisa alguma. Então, quando nós falamos a respeito de aliança, tem tem um elemento que é muito importante em uma aliança. E esse elemento é conhecido como sangue. Sangue. Alianças de sangue. Tem alianças que são alianças de sangue e, na verdade, essa aliança, ela tem o poder de segurar ou de soltar uma pessoa. Quando é estabelecida uma aliança de sangue, preste bem atenção, o sangue ele tem poder para ligar o mundo natural com o mundo espiritual. O sangue ele tem poder para eternizar as coisas. Então, o sangue ele liga, ele une o mundo físico ao mundo espiritual. O sangue ele eterniza as coisas. Então, toda aliança que envolve sangue tem um caráter perpétuo, tem um caráter eterno. E quando a gente fala sobre aliança de sangue, tem basicamente dois tipos de pactos, duas alianças que Deus nos permite estabelecer. Nós podemos e devemos estabelecer esses dois pactos de sangue. O primeiro pacto de sangue, que é permitido pela palavra de Deus e que nós podemos estabelecer, é exatamente com o próprio Deus. A nossa aliança com Deus é uma aliança de sangue. O sangue de Jesus ele foi derramado. O sangue de Jesus ele personificou uma aliança que Deus propôs extensivamente para toda a raça humana. Deus liberou o sangue do Cordeiro e todas as pessoas que se apropriam do sangue do Cordeiro entram em uma aliança com o Messias. O Espírito Santo passa a morar dentro dele, garantindo assim a sua salvação. Então preste atenção, se você ainda não fez uma aliança com Deus, eu te desafio nessa noite a você entregar sua vida a Jesus Cristo. E você fazer uma aliança com Deus através do sangue de Jesus. Essa é a primeira aliança que é autorizada a fazer de sangue. E o segundo pacto de sangue que a Bíblia nos autoriza a fazer é com o nosso próprio cônjuge. E aqui entra o sexo. Aqui agora entra o sexo. Nós vamos dizer que essa aliança de sangue do casamento, ela se concretiza, ou pelo menos ela deveria se concretizar com a perda da virgindade da mulher. Então, o sangue da virgindade é um sangue muito, muito, muito sagrado. Apesar de hoje ninguém dar mínima para isso, apesar de muitas pessoas dizerem que isso é cafonice, que isso é ultrapassado, eu, pela misericórdia de Deus, eu casei virgem, meu irmão. Graças a Deus, pela misericórdia do Pai. Então, o sangue da virgindade, ele é tão forte, ele é tão sério. Talvez você esteja falando, pastor, mas eu já perdi minha virgindade. Deixa eu te dizer uma coisa. O sangue de Jesus, ele tem poder para fazer uma pessoa virgem novamente. Ele tem poder para restaurar e para quebrar toda a aliança que foi feita. O sangue da virgindade é tão sério que no alto satanismo, os sacerdotes exigem sangue de virgem. Tem que ser jovens que nunca tiveram relação sexual para poder fazer os pactos mais elevados que existe no satanismo. Agora eu não estou falando do nível rasteiro, de espíritos que agem em família. Não, estou falando de principados e de potestades. Eu estou falando de demônios que agem no alto escalão. Eles exigem sangue de virgem. E você vai perceber que isso já no Antigo Testamento já acontecia. Existiam as prostitutas cultuais. Então as pessoas vinham para oferecer sacrifício a Deus. Foi uma mulher que juntou a idolatria com a prostituição, de nome Jezabel. Então elas vinham, tinham as prostitutas cultuais, porque o diabo sabia que quando as pessoas vinham e tinham relação com aquelas prostitutas, estavam fazendo um sacrifício num nível muito, muito alto. O Everson está desligando aqui. E se desligar, meu filho, a pregação está toda aqui. O que será que foi aqui? Amanhã comprar nova, viu? Comprar duas. Gambiarra é coisa do inferno. Negócio de emendar dente com super bonder.
Ficar amarrando os trem, mesmo isso não existe não, isso não é de Deus não. Isso é espírito de miséria mesmo. Falando é sério. Pode começar a pegar a tranqueira dentro da sua casa. Se você tiver, jogue fora. Pode dar um limpo, eu estou falando é sério. Nós arrancamos um lixo aqui dentro da igreja, aqui, colocamos para fora, e eu falei, isso aqui é ponto de contato, é espírito de miséria. Foi tirar o lixo e construir o prédio. E na hora que tirou o lixo, eu falei com o pastor Júlio, pastor José Domingos, pastor Márcio, olha, tem demônio aqui, ó. O cara pegou, colocou tudo em cima do caminhão, com poucos minutos pegou fogo. Foi ou não foi? Não sobrou nenhuma faísca do caminhão. Eu falei, rapaz, nós demos sorte, pastor, tá vendo? A pessoa pega fogo na igreja. Mas é mesmo, irmão, tem demônios chamados Maria Mulano que se aloja em casas. Já viu aquelas pessoas que tem um quartinho que é para jogar a cadeira quebrada, ventilador estragado, geladeira não sei o que tem, dentadura que foi usada e não sei o quê? Meu filho, pegue aquilo lá e jogue fora. Estou falando é sério. Estou falando é sério. Pegue e jogue fora. Não fique guardando isso, não. Pessoa que, eu vou guardar esse negócio aqui porque pode ser que um dia eu precise. Aí fica lá 30 anos. Tem gente que até hoje guarda a roupa do menino. Não, eu vou guardar, porque pode ser que daqui uns anos eu use no meu neto. Meu filho sai da moda, dá para os outros. Tem que dar para poder receber mais. Tá bom? Tá vendo, Everson? Isso só por causa da tomada. Mas a coisa é séria, irmãos. Uma vez eu estava orando aqui na igreja e falei, Deus, eu não aceito esse de miséria aqui. Eu não aceito em nome de Jesus. Negócio de ficar remendando as coisas, amarrando a coisa. E eu orando aqui, orando menos zangado, e entrou uma mendiga ali. Quando ela entrou, veio bem aqui no púlpito aqui, e tirou o dinheiro da carteira e colocou. Aí começou a caminhar perto de mim. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, e falei, vou correr. Mas o Vinícius estava perto, o Vinícius da Fernanda, eu falei, não vou passar vergonha perto de um discípulo aqui não. E eu segurei, mas estava, corre, besta, desde o meu estava aqui assim. E a mulher veio caminhando para cima de mim, eu falei, meu Deus do céu, e agora? E tal. Aí a mulher chegou perto de mim, olhou para mim assim, eu fiz assim para ela. Aí ela subiu, quando ela subiu, eu falei, você não vai subir não. Ela falou assim, por que não? Eu falei, não. Eu falei, quem está dentro de mim está mandando você descer. Ela falou assim, quem está dentro de mim está dizendo que é para mim subir. Eu falei, mas quem está dentro de mim é mais forte. E ele está mandando você descer. E ela falou, quem está dentro de mim diz que é para mim subir. Eu falei, em nome de Jesus, você vai descer. Ela desceu e saiu correndo. Até hoje está correndo por aí. É sério, irmãos, isso. Isso é sério pra caramba mesmo. Então pegue, meu irmão, pegue suas coisas. Roupa que você tem lá, que tem 2, 3 anos que você não usa, dê para outra pessoa. Tem coisa que não serve dentro da sua casa, você coloca na ponta da rua com 10 minutos, qualquer um leva. Passa e leva. Isso é uma forma de você liberar. Se uma mangueira tem água dentro dela e não sai, não entra outra água lá dentro. Tem gente que está ficando com muita coisa velha aí, sabe por quê? Porque, se atravessar a água com um sorrisal na mão descascada, ele não chia. É sério, meu irmão, pode soltar, tira a mão, bate assim, pode ir que Deus vai abençoar. Então, o segundo pacto de sangue que a Bíblia nos autoriza a fazer é exatamente com o nosso próprio sangue. Então, o sangue é algo muito espiritual. O sangue, ele tem um livro que chama O Porquê do Ímen. E esse livro, o autor fala que o ímen, ele tem a forma de uma bola, de um anel, que se encaixa com o corpo do homem e estabelece, assim, uma aliança. Paulo fala ele explica esse princípio aqui, confrontando a prostituição da igreja de Corinto. Nós vamos ver o texto daqui a pouquinho. Ele fala que quando um homem se une a uma prostituta, Paulo falou, ele se torna uma só carne, uma só alma, um só corpo com essa mulher. Está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Depois você pode conferir. Então, a intimidade sexual, ela promove um compartilhamento de sangue. Tanto é que as doenças sanguíneas são sexualmente transmissíveis. Então, toda relação sexual tem sangue. Minúsculos vasos sanguíneos se rompem, mesmo que as pessoas não vejam. Tem derramamento de sangue. E o sangue, quando é derramado, ele estabelece uma aliança no mundo espiritual, tanto com Deus ou com o inimigo das nossas almas. Então, tem uma engenharia muito grande, uma dinâmica muito grande nas alianças de sangue. É por isso que nós pregamos na igreja e falamos para os jovens que é muito importante ele se guardar. Se guarda, espera. Por quê? Porque isso não é só questão carnal, tem uma questão espiritual muito forte. Sabe por quê? Porque aqui tem um princípio
de construir um pacto de sangue, exatamente através da relação sexual. E esse é até o juramento, né? Quando se casam, o que geralmente o pastor diz? Até que a morte os separe. Então, o sexo é muito importante no casamento. E nós temos presenciado, semana passada nós estávamos ministrando um seminário lá no Pará, estava longe. E nós tivemos muitas pessoas nos procurando. Você sabia que a saúde espiritual de um casamento, ele pode ser diagnosticado pela vida sexual íntima de um casal? Você fala assim, pastor, agora o senhor pegou pesado. Tem gente que não gosta de sexo. Tem gente que não gosta. Mas, mesmo não gostando, como outras pessoas gostam tanto, mas tem que ter um mínimo, meu irmão. Nós temos atendido casais, eu atendi um casal de pastores que há 6 anos não tinha relação sexual com a esposa. Tem gente que tem 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então, quando você entra mesmo no casamento para saber como que está de fato o casamento, nós vamos ver que tem muitos problemas ali. Tem muita situação que precisa ser resolvida. Por quê? Porque a pessoa está com a vida sexual bloqueada. Passa tempo, entra tempo e está do mesmo jeito. Então, quando tem um bloqueio na área sexual de um casal, você pode ter certeza, tem problema espiritual aí no meio. A pessoa pode não querer dar o braço a torcer, mas tem, meu irmão. É claro que existe N fatores. Existem muitas coisas. Não estamos aqui dizendo que tudo é o diabo. Mas onde tem a ação dele, nós temos que abrir os olhos. Então, o sexo é uma bênção de Deus. Pedro, ele deu uma base bíblica para isso. Tem um texto em Pedro que diz, marido, coabitai sabiamente com as vossas esposas. Coabitar é a intimidade sexual. Tendo-a como parte mais frágil, para que as vossas orações não se interrompam. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, a gente poderia perguntar o que a nossa vida sexual tem a ver com a nossa vida de oração. Tem tudo a ver. E quando nós falamos isso no seminário, lá uma igreja grande, igreja de quase 1.500 membros, e muita gente nos procurou falando disso. E é claro que isso aí deve ter uma situação, uma circunstância que gerou isso lá atrás. Então, se a vida sexual da pessoa está problematizada, a oração não vai passar do teto. Quando a vida sexual está interrompida, quando você começa a ir atrás, aí por trás tem adultério oculto. Às vezes o marido chega em casa e não quer nada, por quê? Porque ele já está lá fora, se suprindo. Às vezes tem problema de medo, às vezes ele tem dificuldade, tem problema de ejaculação precoce. Então, ao invés de ir ter uma relação com a mulher, ele prefere ir para a internet ver besteira e depois vai masturbar. Ele masturba, ele se satisfez. Então ele fica ali 1 semana, fica 1 mês, fica 2 meses. Quando você entra nessa área, você vai ver que muitas vezes existem situações de mordaças espirituais. Existem pessoas que foram abusadas sexualmente quando era criança e travaram. Elas travaram. Elas não conseguem avançar. Não é porque não querem, é porque não conseguem. Mas ouça, tem algo espiritual no meio. E a pessoa precisa entender. Um casamento não tem como ele avançar se não tiver vida sexual. Não tem, meu irmão. Porque isso foi feito por Deus exatamente para renovar a aliança. Então nós temos que ter muito cuidado. Eu costumo dizer que leão com fome, ele come carniça. Mas leão com barriga cheia, ele rejeita filé mignon. Então hoje está homem e mulher aí tudo parado, pulando o pescoço um do outro. Então se a pessoa não tiver dentro de casa o suprimento necessário para essa área, menos dia, mais dia, vai acontecer algo que não vai ser agradável. Menos dia, mais dia vai trazer problema muito sério. Então, dá para avaliar, com certeza, um casamento, a saúde espiritual de um casal pela intimidade sexual deles. Então, o sexo ele não somente estabelece uma aliança, não somente, mas o sexo também, ele é um princípio da renovação, da aliança
que foi feita no dia do casamento. Ele não somente estabelece, mas ele é o renovo. E nós vemos na Bíblia que as alianças, elas precisam ser renovadas. E como é que nós renovamos a nossa aliança com Deus? Qual que é o cerimonial que é estabelecido para isso? E nas igrejas de Cristo nós fazemos toda semana. É a ceia. É na ceia onde nós sondamos o nosso coração. É na ceia onde nós fazemos o nosso concerto com Deus. É na ceia que nós voltamos à nossa intimidade, à nossa comunhão com o Pai. É na ceia que nós lembramos do sacrifício de Jesus. Então, a ceia é uma lei memorial. E a ceia foi colocada na igreja, não é só para o cara chegar e encher o bucho aqui de suco de uva, não. Chegar e encher a... Não, meu irmão. Aqui é um princípio de renovação de aliança. Toda vez que você vem aqui pegar a ceia, que você vem participar, o mundo espiritual fica em alvoroço. Anjos ficam aplaudindo e regozijando diante do Senhor. E os demônios do inferno ficam tremendo. Sabe por quê? Porque o diabo queria estar no nosso lugar. É por isso que ele tenta com todas as forças contra a criatura. Sabe por quê? Porque contra o Criador ele não pode fazer nada. Então ele investe contra a criatura. Ele quer o meu lugar, ele quer o seu lugar. Porque ele foi destronado, o veredito dele foi dado e a igreja vai só bater o martelo. E está próximo o dia. Ele quer o seu lugar. Ele queria estar sentado aí assistindo culto. Ele queria estar aí participando da ceia. Ele queria estar adorando. Pastor, agora o senhor foi longe. Fui não. Quando o processo gadareno foi ser liberto, a primeira coisa que aconteceu foi que o endemoniado veio, uma legião, se prostrou diante de Jesus e adorou Jesus. Está lá, pode pegar a Bíblia, está aí, nos evangelhos. Então ele investe pesado. Então a ceia é um momento em que nós renovamos a nossa aliança com Deus. E qual que é a ceia do casamento? A ceia do casamento é a intimidade sexual. Casamento sem sexo, meu irmão, é igual vida cristã sem ceia. É a mesma coisa, sem conserto com Deus, sem renovação de aliança. Então, o sexo é algo muito espiritual. E o sexo, ele tem essas propriedades que eu citei anteriormente. O sexo é algo muito espiritual. Então, preste bem atenção, nós estamos falando de sangue. O sangue, ele tem a propriedade de ligar o mundo natural com o mundo espiritual. É por isso que você vai perceber, a maioria aqui nunca participou, talvez poucos, mas você vê em filmes e você vê em documentários, como é que é feito os despachos dentro dos terreiros. Os despachos que são realizados nos terreiros, os despachos que são realizados nas encruzilhadas, é semelhante aos sacrifícios do Antigo Testamento. Você vai ver que tem sangue, você vai ver que tem comida, você vai ver que tem tudo isso, principalmente sangue. Pessoas quando vão iniciar, elas tomam sangue, elas bebem sangue, elas jogam sangue sobre a cabeça e ficam lá 30 dias no rancor. Ficam lá 30 dias. E ali tem relação sexual com pais de santo, filhos de santo incorporados. Por quê? Porque o sangue, ele liga o mundo natural com o mundo espiritual. E o sangue também, ele tem poder para eternizar as coisas. Então Jesus falou isso na ceia. Quando Jesus pegou a ceia, ele disse, esse é o sangue da nova e eterna aliança. O sangue, ele nos coloca em contato com o mundo espiritual. Você percebe que o autor de Hebreus, ele diz lá que nós temos ousadia para entrar nos santos dos santos pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Então, é muito importante nós termos esse entendimento. O diabo sabe que o mundo espiritual funciona dessa forma. Ele sabe que é assim que o mundo espiritual conduz as coisas. Então, é muito importante que você entenda nessa noite, o sangue não é um elemento neutro. Talvez o princípio mais elevado do reino de Deus é o princípio do sangue. É o princípio do sacrifício do sangue. Por quê? Porque a base da minha redenção e da sua redenção, e todo sacrifício, todo derramamento de sangue, ele está... Irmãos, a dinâmica é muito simples de nós entendermos. Todo sangue
O mundo espiritual funciona em cima disso. Todo sangue, ele está ligado a um altar. Seja ele divino ou seja ele diabólico. Todo altar está ligado a um sacerdote. Seja ele divino ou seja ele maligno. Todo sacerdócio está ligado a um trono, a uma autoridade. Seja ela divina ou seja ela maligna. E todo trono está ligado a um principado, a um príncipe. Seja ele do céu, seja ele do inferno. Então nós temos que ter esse entendimento. Derramamento de sangue é algo muito sério na Bíblia, e Deus nos mostra isso. Então, quando você tem a intimidade sexual dentro do casamento, você está renovando uma aliança que você fez com aquela pessoa, de ser fiel, de demonstrar lealdade, de cumprir os seus votos, de honrar a aliança que você fez. Mas quando você pratica a intimidade fora do casamento, você está se associando espiritualmente com espíritos malignos de natureza correspondente a essas práticas erradas, fora da palavra de Deus. Então, o mundo espiritual, ele é governado por leis e por agentes espirituais. Então, é muito importante. Quem é casado tem que entender disso, tem que saber isso. Meu irmão, se tem problema nessa área, resolva. Se é necessário procurar um especialista, procure. Procure, faça o que for preciso para você melhorar. Leia livro. Tem homem, meu irmão, que tem preguiça de ler. Ele quer subir na cama e ele quer fazer igual o cachorro e sair fora e deixar a mulher. Tem que ter cuidado com isso. Você tem que ler, você tem que aprender, você tem que conversar com pessoas e perguntar, está acontecendo assim, está acontecendo assado, como é que faz, como é que não faz? Tudo dentro da palavra, meu irmão. Eu não estou falando aqui de sodomia, não. Tem a forma certa. Quando tem consciência entre o casal, meu irmão, é uma bênção. Agora preste atenção, principalmente os homens. Tem que procurar aprender mais sobre isso. Tem que procurar, conversar, falar com pessoas. As mulheres também do mesmo jeito. Em todas as áreas, meu irmão. Mulher tem que andar arrumada, tem que andar cheirosa, tem que andar toda prontinha, sabe? Não existe isso. A pessoa é um cara só com a cama, mulher com chulé, com catinho debaixo do braço. Meu irmão, não existe isso. Com mau hálito, eu te amo. Não funciona, meu irmão. Pega ali, se o negócio está ruim, bate no Cepacol. Vai lá e compra um house e dá uma, sabe, mastiga um chicletinho, coloca do lado e tem que ser cheiroso, tem que ser coisa boa. Né? Comprar umas roupas adequadas. Inclusive, eu tenho que renovar meu guarda-roupa. Agora o cara, meu bem, tá chegando, calção do Flamengo, camisa do Flamengo de manhã. Não dá, meu irmão, não dá. A mulher vem com bobs, vem com calça de... Aí não dá, aí estragou tudo. Então, é uma área que precisa de investimento. Isso é sério, meu irmão. Isso é sério. Como é que é sério com esse de brincadeira, né? Não é para descontrair. E o jovem tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Tem que vigiar. Porque, meu irmão, tudo aquilo que é feito fora da aliança vai trazer sérias consequências. Ah, talvez você fale assim, mas comigo não vai acontecer. Tem que ter cuidado, porque você vai ter filhos. Tem que ter cuidado, porque você vai ser neto. E toda brecha, todo pecado estabelece um pacto com as trevas. E espíritos familiares entram numa família e se perpetuam numa família através do pecado. E esse pecado, talvez você não sofra as consequências diretas dele, mas ele vai pegar os seus filhos, menos dia, mais dia. Tem muitas pessoas que nós oramos que os pactos vieram lá de trás. É por isso que você tem que ter entendimento até disso, no mundo espiritual. Quebrar e não aceitar. Então, tanto para quem é casado como para quem é solteiro, nós temos que ter muito cuidado e é uma área que nós temos que olhar com muito carinho. Eu não vou entrar aqui num bocado de coisa, irmãos, poderia entrar. Aí poderia entrar em internet, poderia entrar em televisão, poderia entrar em filmes. Meu irmão, se tem uma coisa que ela arrebenta, novela já está dizendo, novela. Tem uma coisa que arrebenta com a família, é exatamente, principalmente com o homem, é exatamente as poucas roupas que as mulheres vestem em televisão e em propaganda.
O cara vê uma propaganda, uma mulher mal vestida, aí tal, aí ele começa a assistir um filme, de repente ali tem sexo, o jovem está ali que está. Meu irmão, aí você escancarou a porta para um espírito de sensualidade. E vai trazer, então, eu não estou falando disso não. Eu estou falando de coisa ainda mais séria, porque isso aí eu sei que aqui nós não vamos ter mais problema, não tem, em nome de Jesus. Ficar ali, ó, na internet, o que derrubou Davi foi a internet, você sabe disso, né? Davi foi abrir uma janela. Aí tinha outra mulher lá, com outra janela aberta lá, e começaram a... Aí ele foi e já mandou o menino lá, passou já um e-mail, ó, vai lá, ó, o Facebook, meu irmão, foi o que acabou com Davi. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, tudo isso estabelece alianças. Então, nós temos que ter muito, muito, muito cuidado com isso. Tem muita coisa que nós falarmos aqui, irmãos. Mas nós vamos ficar nisso. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 16 e 18 diz: Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Então, na mentalidade judaica, o casamento, ele acontecia, não era na hora que o pastor ou o sacerdote falava, estão casados até que a morte... Não. Na mentalidade judaica, o casamento acontecia exatamente no ato sexual. E o apóstolo Paulo está usando aqui um texto que quase todos os líderes usam para falar de casamento, para falar de sexo fora do casamento. Você vai ver que tanto em Gênesis como em Mateus e em Efésios diz, deixará, pois, o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então o sexo é que faz as pessoas serem uma só carne. Então, quando a união sexual acontece, os corpos se separam, mas agora existe um laço de alma. Então, é muito importante nós falarmos sobre isso, nós entendermos essa dinâmica de aliança. Eu sempre falo, cito esse exemplo, você pega uma folha branca e pega uma folha preta. Você passa cola e cola as duas folhas. Depois que seca, você tenta separar as duas folhas. E você vai ver que parte da folha branca ficou na folha preta e parte da folha preta ficou na folha branca. Sabe por quê? Porque a mesma coisa que acontece é um laço de alma. Quando uma pessoa tem relação sexual com outra pessoa, todos os espíritos malignos, em todos os níveis que agem na vida daquela pessoa, na vida financeira, na vida sexual, na vida emocional, na saúde, é transferida para aquela pessoa. E se aquela pessoa já teve relação sexual com outras pessoas, então é uma legião de demônios que vai compartilhar agora os corpos. E a mesma coisa acontece com o homem. E quando as pessoas se casam, às vezes são crentes, mas elas não quebraram essas alianças erradas do passado, então com pouco tempo começa a ter confusão no casamento. Aí começam a dizer que vão separar porque está existindo incompatibilidade de gêneros. Mas não é não. É porque os demônios que vieram aqui, e os demônios que vieram aqui, agora eles estão brigando dentro do casamento para saber quem vai ser o cabeça daquela nova família. Então, meu irmão, é muito importante nós entendermos isso. Antigamente existia a famosa prova da virgindade. Então, na primeira noite a mulher colocava uma coxa branca e se após a relação sexual tivesse sangue lá na coxa, então é porque a mulher era virgem. Se não tivesse, então ele poderia devolver a mulher para os pais ou então mandar apedrejar. Nós sabemos que, com certeza, muitas mulheres foram injustiçadas, porque toda relação sexual tem sangue. Mas nem toda primeira relação sexual o sangue é explícito. Mas tem sangue. E o pacto é feito exatamente quando acontece o ato sexual. É o que nós chamamos de ligação de alma. Então, parte da pessoa vem para uma e parte da outra vai para outra. Então, quando a relação sexual é dentro do casamento, então acontece tudo aquilo que nós falamos. Há uma renovação de aliança, há a bênção de Deus em todas as áreas. E você vai perceber
que quando o casal vai envelhecendo junto e os dois são aliançados, o marido começa a parecer com a mulher. É verdade ou não é? Às vezes você vê casal que você pensa que são irmãos. Mas são casados. Por quê? Por causa da renovação de aliança. Agora, quando essa relação sexual ela é feita fora do casamento, então, meu irmão, vai existir o quê? Quem pega esse sangue é um espírito maligno correspondente a esse pecado. E ele vai amarrar a vida da pessoa, a vida sentimental e outras áreas da vida da pessoa. Nós temos orado por pessoas, muitas pessoas, meu irmão, e não é só num lugar, é em todos os lugares. Nós estamos hoje no Rio de Janeiro. Preguei lá de manhã, peguei o avião, o cara quase me mata, andando a 160 por hora. Pegou uma estrada errada e passou no meio da favela. E eu falei, oh meu Deus do céu, aqui é bala agora não, Jesus, eu tenho que pregar hoje de noite. Mas nós vemos em todos os lugares pessoas sendo perturbadas, sofrendo perseguições, porque não tem esse entendimento. Então preste atenção, Jesus renova todas as alianças. Jesus, ele tem poder, o sangue de Jesus é superior a qualquer sangue. E ele tem poder para renovar a minha vida e a sua vida. Seja você casado, se as coisas não estão acontecendo, se não está fluindo, meu irmão, então, você pode orar e falar, Deus, eu quero ajustar essa área da minha vida. Meu irmão, e a tendência é cada vez ficar melhor. Cada vez, cada ano que passa, eu digo para a Rosângela, eu amo mais você. Cada ano que passa, eu sou mais feliz, sou mais satisfeito. Porque os cabelos brancos vão chegando. Quem tem, né, Márcio? E para os jovens, abre o olho e guarda a sua vida para o seu marido. Guarda a sua vida para a sua esposa. Porque são alianças que são feitas. E essas alianças podem determinar um caminho de bênção ou um caminho de maldição. A Bíblia fala que se nós obedecermos ao Senhor e irmos pelo caminho certo, Ele vai nos abençoar. Mas se nós formos pelo caminho errado, então nós vamos sofrer sérias consequências com isso. Quantos podem dizer amém? Se coloque de pé, por gentileza. Eu gostaria que o Everson soltasse uma música. Tem música Nada Além do Sangue aí, Everson? Meu irmão, eu queria que você orasse agora. Você e Deus, que você abrisse a sua boca, pedisse perdão para o Senhor e falar, Senhor, eu quero renovar o meu leito. Eu quero renovação no meu matrimônio. Eu quero restauração. E se existe alguma necessidade, meu irmão, procure pessoas. Pode procurar o pastor Júlio, pastora Raquel, são responsáveis pelos casais. Maércio e Adriana, procure os pastores, tem eu, a Rosângela, pastor João Márcio e Gorete, tem pastor José Domingos, pastora Sebastiana, pastor Valde, pastora Senília, pastor André. Meu irmão, o que tem que não está faltando é pastor. Pastor Rui Deusa. Pastor Rui não é fraco não, meu amigo. Caso logo foi com a Deusa, né não? Ah, bênção de Deus. Feche os seus olhos, querido, e vamos orar. Eu queria que você clamasse o sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Deus conhece a sua vida. Deus conhece. E o que irrita o mundo espiritual por parte do maligno é porque todas as vezes que um filho se prostra diante de Deus, confessando e pedindo restauração, o Senhor restaura, o Senhor renova. Abre a sua boca e comece a orar. Comece a orar. Deixa o mundo espiritual escutar a sua voz. Comece a orar. Diga, Senhor, eu quero mesmo ser um homem de aliança. Eu quero mesmo ter o meu casamento renovado. Meu irmão, a sua família é um cantinho do céu. É uma bênção. O seu esposo é o melhor de Deus para você. A sua esposa é o melhor de Deus para você. Você que é jovem, se guarde. Você pode dizer, pastor, mas a vaca já foi para o brejo. Meu irmão, não. O Senhor zera a quilometragem. O Senhor renova todas as coisas. O Senhor restaura todas as coisas. Querido, comece a orar. Clame o sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Clame o sangue do Cordeiro. Todo e qualquer intento do mal, todo e qualquer levante do maligno que levou à quebra de aliança. Renova essa aliança. Renova essa aliança.
Isso, renove essa aliança com Deus. Abre a sua boca e comece a orar. Oh Deus, Espírito Santo de Deus, libera a tua unção sobre esse lugar, Pai. Libera a tua unção, a unção, o sangue. Oh, meu irmão, abre a sua boca e comece a orar. Diga, Senhor, me faz novo, me faz nova. Renova, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, como igreja, nós estamos renovando a nossa aliança contigo, como servos do Senhor, estamos reafirmando que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da nossa casa, e nós queremos te glorificar em todas as áreas, queremos te glorificar também com a nossa vida sexual. Senhor, libera da tua unção. Ore, querido, ore. Se você está com sua esposa, com seu esposo, ore junto com ela. Abrace ela e ore com ela, em nome de Jesus. Declare mesmo a bênção sobre a sua família. Se você está aí com o seu filho, ore com ele. Coloque a mão na cabeça dele e profetize sobre a vida dele. Oh, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus. Meu irmão, o Senhor está limpando a sua casa. O Senhor está limpando a sua casa. Nessa noite o Espírito de Deus renova o seu casamento. Renova a sua família. Oh Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, passa, Senhor, passa, meu Deus, o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro, é o sangue, é o sangue, é o sangue do Cordeiro. Receba o sangue de Jesus sobre a sua vida, receba o sangue de Jesus sobre o seu casamento. Nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há pecado ou culpa que Deus não possa perdoar. Recebe o sangue. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, renova, renova, Senhor, renova as alianças, em nome de Jesus, renova, 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 recebe o renovo, meu irmão, recebe o renovo, recebe a unção de Deus sobre a sua vida, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre todas as áreas da sua vida. Recebe o renovo, recebe o renovo, recebe o renovo, recebe, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, libera a tua unção e a tua glória, libera a tua unção e a tua glória. Meu Deus, quebra as cadeias, quebra as cadeias. Papai, mamãe, abençoa os seus filhos, declare sobre eles a santidade do Senhor, declare a bênção de Deus sobre os seus filhos. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Isso, querido, abre a sua boca e ora. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor, o Senhor vai quebrar em nome de Jesus. Vai quebrando em nome de Jesus. Todas as cadeias estão sendo quebradas nessa noite. Satanás, escuta o comando que eu te dou. Eu não estou pedindo, eu estou determinando, eu estou ordenando. Todo espírito de acusação, espíritos de enfermidade, aonde vocês estiverem alojados, no corpo desse homem, no corpo dessa mulher, no corpo desse jovem, por causa da vida sexual, nós quebramos a sua força agora. Quebramos a sua força. Espíritos de enfermidade, tudo aquilo que amarra e que prende, queima agora em nome de Jesus. E sai dessa casa, e sai dessa família, em nome de Jesus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós não aceitamos a nossa vida amarrada, não aceitamos cativeiros espirituais na nossa casa, na nossa família, porque o sangue do Senhor é suficiente, o sangue que eterniza, o sangue que perdoa, o sangue que limpa, o sangue que renova, o sangue que restaura, o sangue que restaura, em nome de Jesus, em nome de Jesus,
Em nome do Senhor Jesus. Olhe para mim, querido, aqui por um instante. Olhe por um instante. Se você tem alguma enfermidade, e se você puder, coloque a mão na enfermidade. Preste atenção. Existem espíritos de enfermidade que agem. Toda doença tem uma vida. Seja um vírus, seja uma bactéria, seja o que for. Demônio não tem tamanho, não tem forma. E muitas vezes eles se alojam em vírus. O ser humano morre, ele vai ou para o céu ou para o inferno, de acordo com a fé que ele professa. E quando o antibiótico ele combate uma bactéria, um vírus, sabe o que acontece, meu irmão? Quando morre aquela bactéria, então aquele espírito tem que sair. E você vai ver muitos casos que o Senhor repreendia os espíritos de enfermidade e as pessoas eram curadas. Aqui na igreja, muitas pessoas já foram curadas. Eu já orei por pessoas aqui que tinham enfermidades, que eram espíritos de enfermidade. Caroço já saiu, tumor já saiu, HIV já foi embora, porque eram espíritos de enfermidade. Então, se a pessoa tem um espírito de enfermidade, não quer dizer que ela está endemoniada. Mas toda pessoa endemoniada, ela tem algum tipo de enfermidade. Então, aonde tiver enfermidade, eu queria que se você pudesse, colocasse a mão no local da enfermidade. E se você não tem nenhuma enfermidade, coloque as suas mãos na cabeça e feche os seus olhos. Eu quero fazer uma oração por vocês nessa noite. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu creio na Tua palavra, Pai. A Tua palavra é espada. Senhor, a Tua palavra diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. A Tua palavra nos afirma, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Por isso, eu ordeno agora, em nome de Jesus Cristo, aonde houver um espírito de enfermidade, aqui embaixo na galeria, lá em cima na galeria, onde tiver um espírito de enfermidade, vai queimar agora, em nome de Jesus. Espírito de enfermidade que age na cabeça, que age na coluna, que age no estômago, colocando dores que os médicos não descobrem a causa. Queimações, dores nas pernas, no ouvido, no coração, no sangue. Deus começa a queimar agora no ventre desse homem e dessa mulher agora. Deus começa a queimar. Vai passando o teu fogo agora. Espírito de enfermidade alojado. Sai daí agora em nome de Jesus. Aonde houver o espírito de enfermidade, vai queimar agora. Deus passa o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. Toda ação de pombagírias, amarrando a vida íntima dos casais, vai soltar agora. É um comando que eu estou dando. Satanás, você vai dar o seu grito de derrota e vai sair desse homem e dessa mulher agora. Vai sair desse casamento. Pessoas que têm sido vitimadas por ação do diabo. Meu Deus, é o teu sangue que passa. Aonde houver enfermidade, pode sair. Enfermidade eu não preciso ver para me crer. Eu creio e vou ver a glória de Deus. Onde tem uma enfermidade, vai sair e vai queimar. Em nome de Jesus. Solta a música e comece a orar. E ordene ao espírito de enfermidade que saia da sua vida. Aonde for enfermidade, de olhos fechados, diga para a enfermidade sair. Comece a orar, diga, enfermidade sai da minha vida em nome de Jesus. Enfermidade sai, dor de cabeça, na coluna, no coração, pressão alta, diabetes, câncer, em nome de Jesus. Caroços, desapareçam em nome de Jesus. Infecções, batam em retirada em nome de Jesus. Doença nos olhos, doença na cabeça, problema de pressão, pode soltar, pode sair. Sai desse homem, sai dessa mulher, sai dos servos do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Senhor, enfermidade nas crianças, meu Deus, é o Senhor que arranca, é o Senhor que tira, é o Senhor que destrói. Aonde houver enfermidade, Senhor, visita a família, comece a orar pela sua família, ore pela sua família, e diga, Senhor, na minha casa eu não aceito enfermidade, eu não aceito enfermidade. Declare isso, meu irmão. A cura no Calvário. A cura no Calvário. Espírito de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Eu declaro a tua palavra. E eu acredito
Pessoas que estão aqui vão testemunhar das curas do Senhor, do milagre do Senhor. Senhor, faz um milagre, realiza um milagre. A enfermidade vai embora, a doença tem que sair, em nome de Jesus. Eu declaro a tua palavra, Senhor. Está escrito que o Senhor não é homem para mentir, e nem filho do homem. Ah, meu Pai, libera a cura do Senhor. Eu declaro cura sobre toda enfermidade, sobre todo o mal, sobre todo o bloqueio. Meu Deus, milagres, milagres. Pessoas aqui vão testemunhar dos milagres do Senhor, da cura do Senhor, da libertação do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Quem acredita nisso, dê um aplauso ao Senhor, Rei da Glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Creia na palavra. Você é o melhor de Deus. Nós somos o melhor de Deus, meu irmão e minha irmã. Creia nisso e receba a sua libertação e a sua cura, em nome de Jesus. Aleluia.